Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Fluminense 2-0 sobre o Botafogo. Os gols do Tricolor marcados pelo Germancano e o Lima fez os gols do Tricolor. O Fluminense nesse momento na 8ª colocação com 34 pontos, isso mesmo, 34 pontos na 8ª colocação. Estou aqui de olho na tabela e aqui passando para vocês as informações. Vamos trazer aí o Elton Serra, o professor e outros comentaristas debatendo a vitória do Tricolor, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Essas coisas, né, que o próprio Zubeldia traz para as equipes que ele comanda, o conhecimento com o Cano até falou sobre isso no intervalo ali, que aprendeu coisas legais, coisas não legais com o Zubeldia, ele foi bem sincero. Na entrevista trabalharam juntos no Lanús, bem no comecinho do Cano, como jogador e também do Zubeldia como treinador. Mas eu acho que vai na conta de um Botafogo muito desfalcado, de um trabalho que ainda demora para ter uma sequência bacana com o David Ancelotti. O Botafogo que tentou muito forçar o Vitinho pelo lado direito. Eu acho que isso, em determinado momento, não foi legal, porque deu também o campo para o Fluminense trabalhar por ali. É um Fluminense que tem sido já, desde quando o Renato encontra essa solução de um Canóbio e Serna, ambos pelos lados, funcionando muito bem. E as ausências dos jogadores, principalmente do meio para frente, né, do Botafogo ali, você não tem o Montoro, depois Arthur entram também na partida. Para mim, fica como nota boa ali, vamos falar assim, do Botafogo, porque eu gosto do Cuiabano nessa segunda linha ofensiva, mas ainda assim é um jogo muito mais físico, como a gente vê essa jogada dele. Como ele consegue, ele faz o cruzamento e aí depois o Savarino que perde esse gol, né? A bola cruza a área inteira e depois volta. Mas o Cuiabano, nessa força física, ele tem um bom arremate, mas não é o jogador do 1 contra 1, do drible, que vai dar essa profundidade pro Botafogo, como a gente viu na temporada passada, com muitas alternativas lá na frente, né? De Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, enfim. Então, para mim, o mérito do Fluminense, que depois com o Lima fecha o placar em 2-0. O Cuiabano é um touro, né? Mas essa utilização dele na frente hoje foi muito mais por conta dos desfalques do que por qualquer outra coisa. O Botafogo estava até melhor que o Fluminense no primeiro tempo, quando o Fluminense foi mais efetivo. O jogo dos 8 erros, né? Porque depois de 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense, não é que são 8 sem o Botafogo perder do Fluminense. O Botafogo ganhou 8 do Fluminense. E o Cano também não fazia um gol há 8 partidas. A torcida já estava pegando no pé do Renato, porque queria o Cano titular. O Zubeldia, que é quem praticamente lançou o Cano, confiou nele hoje. Ele foi importante para a construção desse resultado. A Mari lembrou o quanto o Botafogo explorou o Vitinho. O Vitinho deve ter saído de campo extenuado, com 37 do segundo tempo. O jogo era todo muito em cima dele. E é importante para o Fluminense retomar a tranquilidade, né? Quando sai o gol do Cano, o Vitinho tinha acabado de perder a melhor oportunidade. Ali foi muito Vitinho hoje do Botafogo. O Fluminense foi mais efetivo e tem mais sossego, porque foi uma semana muito tumultuada para o Fluminense. E pro Bahia, ótimo resultado também. O Bahia briga com o Botafogo. Desculpa, professor. Voltou a fazer o L, números de Germancano pelo Fluminense na temporada. 44 jogos, 34 como titular, 20 gols, 136 minutos até marcar, uma assistência, artilheiro da equipe 2025, ele que faz o L na comemoração tradicional, uma homenagem à filha dele. Por isso, como é o nome dele? Faz o Lorenzo Menino. Faz o duplo agora. Ele faz o duplo L. Ele faz o duplo L, né? É o Lorenzo e eu vou pegar aqui. A menina nasceu depois. Antes era só o Lorenzo, né? Né? Lorenzo esteve aqui recebendo bola de prata com o papai. Pois agora você vê, não é o melhor ano do Cano, hein? É do longe Leonela. Não é o melhor ano dele, longe disso. E a média é quase meio gol.
por jogo. Bom, o Cícero Melo está chegando com a gente. Cícero, boa noite. O Cícero que cobriu o Fluminense nesta partida. Fluminense 2, Botafogo 0. Outro Cícero, grande goleador, hein? É isso que eu ia falar. Melo, Boa noite, Cícero. Um prazer falar contigo. Quantos gols na carreira? Isso é o que mais importa. Muito mais do que Fluminense e Botafogo. Tinha uma altura do ano que ele estava na frente do Cano. Agora vamos ver se ele tá. Quantos gols na carreira, Cícero? Um prazer te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Edu. Boa noite a você, aos companheiros aí nos estúdios e aos fãs de esporte, especialmente o torcedor tricolor que respirou hoje na saída do Maracanã, mais aliviado de toda essa fase conturbada que culminou com a demissão, pedido de demissão do Renato Gaúcho após a eliminação aí na Copa Sul-Americana. Eu nem sei mais quantos gols eu fiz, que eu parei de fazer gols. Me lesionei, tenho voltado aí mais na lateral do que fazendo gols. O que importa é que o Cano hoje voltou a ser titular no Fluminense, na estreia do técnico argentino Luiz Zubeldia. O Cano, que era um velho conhecido do Zubeldia, porque eles trabalharam juntos no Lanús da Argentina no início da carreira de ambos. O Cano tinha 21 anos de idade e o Zubeldia tinha 26 anos de idade lá na equipe do Lanús, e eles trabalharam juntos. Isso ficou claro desde que ele chegou até a coletiva de agora há pouco. Eu participei da coletiva do Zubeldia e ficou claro que o Cano vai ser titular absoluto nessa volta dele ao time titular do Fluminense. Foi a única mudança que o Zubeldia fez do time que vinha jogando com o Renato Gaúcho. Quem começava era o Everaldo e agora começou o Cano. Só no final do segundo tempo, no meio do segundo tempo, é que entrou o Everaldo no lugar do Cano. Como vocês já disseram aí, mostramos no quadro, apenas um pouquinho mais completo, foi o 6º gol do Cano no Campeonato Brasileiro, o 20º gol, artilheiro do Flu na temporada, um dos artilheiros do país, e 111 gols com a camisa tricolor. Fluminense permaneceu aí no 8º lugar, com 34 pontos ganhos na tabela de classificação. O Fluminense tenta subir para alcançar inicialmente o G6 e quem sabe mais à frente aí, se engatar uma série de vitórias e de resultados positivos, entrar no Z4. Foi a 2ª vitória consecutiva do Fluminense, já tinha vencido fora de casa o Vitória por 1-0 lá em Salvador. E como também disseram aí, o Fluminense vence o Botafogo depois de mais de 3 anos sem vencer o adversário. Eram 9 jogos com 1 empate em 2022. Um empate 2-2, depois 8 derrotas consecutivas. Acho que é a maior sequência de derrotas de um time num clássico no futebol brasileiro inteiro. Hoje o Fluminense quebrou. E por isso o Zubeldia, achei muito interessante, comemorou a vitória, se ajoelhando e agradecendo aos céus esta vitória na sua estreia. Já tinha comemorado da mesma forma, se ajoelhando num dos gols do Fluminense, o gol do Lima, que foi o 2º gol. Vamos ouvir o único jogador tricolor que falou na zona mista agora há pouco, que foi o lateral direito Samuel Xavier. O que ele falou dessa importante vitória tricolor? Uma vitória importante, né? Foi dito no vestiário. Dando os parabéns pra gente. O Thiago Silva falou muito bem, né, sobre a gente se portar tão bem num clássico depois de uma eliminação, né, e nossa equipe estava muito bem hoje, tanto mental e tanto, né, jogando um bom futebol. É importante sempre vencer um clássico, dar confiança, né, para a sequência da temporada, e a equipe tá de parabéns hoje pelo que apresentou dentro de campo. Foram 3 treinadores em 3 clássicos diferentes esse ano, né? O Fluminense pegou o Botafogo com o Mano, com o Renato e agora com o Zubeldia. Não necessariamente o trabalho do Zubeldia, mas contra o Botafogo. Você sentiu alguma leitura diferente desse adversário do Luiz hoje, que o Fluminense conseguiu a vitória? O professor trabalhou muito bem, né, no espaço curto de tempo que ele teve, né, para trabalhar, mas enfatizou muitos pontos, né, positivos do Botafogo, e a gente soube eliminar esses pontos dele, né? Então o professor Zubeldia passou bastante isso pra gente, a gente soube assimilar, né? Sabemos que é uma equipe muito veloz, uma equipe muito de transição, de bola longa, né? E acredito que a gente foi muito feliz nisso, né? Não demos chance clara para eles, acho que aproveitamos a chance que nós tivemos, então acho que isso foi a razão da gente vencer o clássico.
Tá, então, Samuel Xavier, lateral direito, que acabou o jogo sendo substituído pelo Guga aí nos últimos minutos, quando o técnico Zubeldia fez várias alterações para segurar, inclusive, este resultado de vitória. A se lamentar apenas o público presente para um clássico Fluminense e Botafogo, clássico vovô mais antigo daqui do futebol carioca, apenas 18.252 torcedores presentes, a maioria de tricolores. O Botafogo teve uma carga menor, o Fluminense era o mandante. Para encerrar, próximo jogo do Fluminense, que estará de folga nesta segunda-feira, será na quarta-feira, 7 horas da noite, na Ilha do Retiro, no Recife, 26ª rodada do campeonato contra o Sport Recife. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, Edu, para os companheiros e para o Fã de Esporte. Grande Cícero Melo, que já foi a flecha, agora ele é o arco. Vocês sentiram, lateral agora. Foi o Samarone agora. Agora uma pegada meio Leandro. Movimento inverso ao do Cuiabá. Exatamente. O Cícero está indo para a lateral. Mas ele sempre foi esse atacante que pensava muito, armava jogadas, por isso que ele foi deslocado para auxiliar o time. Continua contribuindo 100%. Não por acaso o apelido é Samarone, que é um grande ídolo. Agora, ô Cícero, para te liberar, agradecendo muito sua participação, a gente está falando aqui do teu futebol, com tudo isso, mas o treinador também chamou a atenção do Zubeldia hoje. Você falou que ele ajoelhou e eu estava comentando aqui com o pessoal. Ele começa bem, não só pela vitória, mas por não ter tomado um cartão. Ele falou que vai se controlar agora, né, Cícero? Na coletiva dele, na chegada, ele falou que vai segurar um pouco a onda, né? É verdade, a gente sabe que no São Paulo ele era mais ou menos o estilo Fernando Diniz, né? De reclamar muito, não para quieto ali no banco, anda para tudo com o lado ali à beira do campo. Hoje eu senti que ele estava mais seguro, talvez ainda por não conhecer bem o time do Fluminense, por ser o primeiro jogo, a estreia, Maracanã. Ele deu uma segurada, mas vamos esperar aí os próximos passos do Zubeldia, que começou muito bem, com uma vitória muito importante, o que dá um ambiente de tranquilidade para ele iniciar o seu trabalho no Fluminense. E a se ressaltar essas 2 vezes que ele se ajoelhou para comemorar o segundo gol do Lima e para comemorar o final do jogo. A gente tem essa imagem, não sei se já mostramos, ele ajoelhado e agradecendo aí por essa estreia vitoriosa. Um abraço a todos. Valeu, Cícero, mostramos sim, daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui na entrevista coletiva. Vamos para o outro lado do clássico, a Roberta Barroso está chegando para falar de um Botafogo que realmente, uma analogia, Botafogo perde o clássico, essa temporada não rolou como a última, em que fez boas contratações, conseguiu suprir saídas ali. Mas, ô Roberta, boa noite. Eu estava comentando com o pessoal que o Botafogo está aparecendo com a empresa, com o chefe vira e fala assim, gente, o ano só vai começar depois do Carnaval. Aí chega em outubro, o cara fala, vocês não vão render? Mas você falou, pra você que é nosso chefe falou que é só depois. O Textor falou que era só depois que ele ia ver isso aí. Ô, Roberta, como é que a avaliação está sendo feita em relação à temporada do Botafogo? E seja bem-vinda aqui ao Equipe F. Tá tudo bem, Roberta? Tudo bem, Edu. Boa noite para você, amigos, fãs de esporte. Pois é, o torcedor está indignado com essa temporada do Botafogo. Como você falou, o John Textor disse lá atrás, a temporada só começa em abril. Os meses foram passando, estamos em outubro e o Botafogo não conseguiu engrenar, disputou várias competições nessa temporada e foi sendo eliminado. Agora ele perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol perdeu nessa rodada. Se o Botafogo saísse daqui com os 3 pontos, assumiria ali a 4ª colocação e acabou estacionado ainda na 5ª colocação com 40 pontos. O Cícero trouxe aí também o Botafogo que não perdia para o Fluminense há 9 jogos, ou seja, mais um baque ali para a torcida botafoguense, que mais uma vez, principalmente nas redes sociais, a gente acompanhando o torcedor pedindo a saída de David Ancelotti. Ele tem ali a confiança de John Textor, mas a torcida muito indignada. Ele mais uma vez hoje levou a campo um time diferente, tudo bem que ele tinha muitos desfalques também para essa partida, eram 9 desfalques. Ele na entrevista coletiva disse que a dificuldade, claro, não pode ser utilizada como desculpa, que o Botafogo tem que jogar 150% com essa camisa, mas também falou sobre a opção de começar com Arthur Cabral no banco, o Cris Ramos entre os titulares, falou justamente por conta dessa questão de lesões, suspensões, falou que o Cris Ramos estava mais fresco. Lembrando que hoje o Botafogo não tinha a zaga titular, porque o Barbosa e o Caio Pantaleão
Everton estavam suspensos e aí ele foi com o Gabriel Bahia e o David Ricardo. O David também falou que o jogo começou ali equilibrado, de fato o Botafogo teve uma chance ou outra, uma com o Cris Ramos, uma até com o Newton, que ele acertou o travessão. O Vitinho teve uma oportunidade, mas aí veio o gol do Fluminense. O Botafogo se defendeu muito mal, o Vitinho bobeou na jogada e o Cano acabou marcando. O David também falou muito sobre isso, sobre essa questão defensiva, que é preciso corrigir, ter mais continuidade, contundência, mas de fato o torcedor sai decepcionado aqui do Maracanã e na expectativa, será que o Botafogo vai conseguir uma vaga na Libertadores, enfim, na Copa do Brasil? O torcedor muito apreensivo com tudo isso e reclamando demais do planejamento do Botafogo, planejamento de John Textor, e hoje sobrou para todo mundo. A gente vê a torcida reclamando do Textor, do David e também da atitude dos jogadores hoje dentro de campo. Na segunda etapa, principalmente, o Botafogo demorou muito para entrar no jogo, cerca de 20 minutos até ter ali uma primeira chance. A mais perigosa foi um giro do Arthur quando ele entra ali aos 18 minutos, mas é isso, torcedor decepcionado, Edu. Esse é o enredo desse jogo de hoje, depois do Botafogo perder esses 3 pontos e agora na quarta-feira encara o Bahia, Edu. Ô, Roberta, só uma coisa, em relação ao trabalho do David, a galera não tá feliz, mas a direção, ele tem total respaldo, ele vai ficar, termina essa temporada, é difícil a gente garantir, mas claro, a tendência é essa, o pensamento é esse no Botafogo? Se termina a temporada, a gente não sabe muito por conta desses resultados. É difícil. O torcedor até se pergunta, vem cá, o David só vai sair quando perder a vaga para a Libertadores? O torcedor fala desse jeito. E recentemente conversei com algumas pessoas ligadas ao Botafogo. Perguntei, como é que vocês estão conversando internamente em relação ao David? E era tudo igual, não? O David segue com a gente, é o nosso treinador. Então, a gente não sabe a partir de hoje qual será o discurso, mas, de fato, o David ainda tem o respaldo. Não acredito que o Textor mudaria, pelo menos por agora, já que ele que bancou até a chegada do David Ancelotti, colocou ele como treinador de fato, Edu. Vamos ver se o Tchelinho fica mais tempo aí, que tem o Tchelo, o pai dele tá na seleção e o Tchelinho tá lá. Vamos ver se ele, onde ele estará na data FIFA de novembro. Se cumprir. Exatamente. No Rio ele vai estar, né? Pode ser que chegue na CB. Com qual Botafogo Way? Roberta, obrigado. Bom finzinho de trabalho pra você, depois bom descanso. Obrigado, viu? Beijo, Edu. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, Roberta Barroso, que cobriu o Botafogo. Vamos agora aos treinadores? Por favor. Luiz Ubeldia estreou e vai falar em entrevista com ele. Números de Fluminense e Botafogo. Fluminense por 2-0 Botafogo. Posse de bola 47% contra 53% do Botafogo. Finalizações 12-8 pro Botafogo. Finalizações no alvo 3-1 pro Fluminense. Grandes chances, empate 3-3, ações na área do rival 26-14. Ele falou muito do trabalho, melhorar o que o Renato deixou, mas podem ter certeza que o que vai render muito no bate-papo amanhã, naquele cafezinho, além de tudo, e o Soteldo, hein? Você viu, Maria? Ele falou que as coisas vão melhorar, né? Você que é torcedor do Fluminense, que já viu até programas fazendo telas, quando o Soteldo entrava, perdia, ele defendeu o Soteldo, falou que a coisa vai ser diferente. Então, o que o Zubeldia traz do Soteldo é mais ou menos o que o Renato tem quando pede o Soteldo no Fluminense, que é uma memória sobre o que o Soteldo já fez no futebol, assim. E não estou nem aqui cravando ou rotulando como não faz mais ou não vai mais ser um jogador decisivo, um jogador que muda a partida, porque eu acho que vez ou outra de fato pode acontecer. Porque o Zubeldia, ele traz na entrevista que ele enfrentou já o Soteldo há muitos anos atrás e ficou surpreso, como ele colocou dificuldade, por exemplo, no Estupinhã, que é um lateral de seleção. Mas isso há muito tempo atrás. Então, assim, é claro que quando o treinador ele reencontra jogadores que o marcaram, a ideia é sempre ter esse jogador à disposição e recuperá-lo, enfim. E é a expectativa mesmo, né, do Soteldo no Fluminense. Mas a torcida, ela sabe o que está acontecendo. Então, as vaias, elas acontecem pelo que o Soteldo apresenta hoje, não pelo que ele já apresentou lá, enfim, em 2016, quando enfrentou a equipe do Zubeldia. Mas, é claro, se ele consegue recuperar o Soteldo nesse Fluminense,
é uma peça que ele ganha que, de fato, pode mudar jogos. Tem muita coisa aí, né? Desculpa. O que tem? Não, a entrada do Soteldo hoje, aos 33 do segundo, no lugar do Canóbio, foi vaiada. Foi vaiado. Foi vaiada. E o argumento do Zubeldia, isso muda no futebol, quando o cara faz 2 gols. Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 gols? Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 jogadas de gol? Eu acho que desde o Grêmio, que era a lembrança do Renato, porque na volta ao Santos, ele não foi o jogador efetivo. Então, o grande problema é esse, é o tempo que faz que o Soteldo não se paga. O Soteldo é o tipo de jogador que só vai se pagar desequilibrando. Porque por coletividade, por combatividade, por ajudar no time, não vai ser por aí. E ele aciona sempre a emenda Rames Rodrigues, que é aquela emenda na qual você joga melhor na seleção do que no clube. E aí o clube que detém o jogador fica pé da vida. Exatamente. Esse cara vem pra cá, né? Então acontece com o Soteldo. Eu acho que o que eu falo tem muita coisa envolvida, porque primeiro, eu acho que o Zubeldia, ele chega ao Fluminense com um ótimo ativo. O cara é o 8º colocado do brasileiro. Tá ali flertando com zona de classificação para Libertadores, nem que seja as fases prévias. Pode virar um G8, pode virar um G7. Ele tá ali. O time tá na semifinal da Copa do Brasil. O time vem de um Mundial que trouxe autoestima, apesar da sequência pós-mundial, que o Renato reclamou tanto, mas trouxe uma graninha também. A questão do Soteldo, são duas, na verdade. São questões. A questão financeira pesou bastante para o que foi investido num jogador já experimentado aqui, todo mundo conhece, o torcedor fica pé da vida. E segundo, ele chegou em tese para substituir John Arias. E aí o cara que era o nome desse time do Fluminense na individualidade. Aí é difícil. Era o cara que era a responsabilidade técnica, era do John Arias. E quando o Zubeldia fala na coletiva, esse time precisa de extremos, que são caras rápidos, o John Arias entregava isso, às vezes nos dois lados. Ele tem o Canóbio hoje, que faz um lado que é um ponta mais armador, né? Um cara mais agudo, né? O Serna também não é esse cara. Então ele olha para o banco, o John Kennedy voltou e não entregou o que se esperava dele. E é natural que isso acontecesse, ele nem era titular do Fluminense, ele decidiu uma Libertadores, mas não era titular. Então acho que isso traz pro torcedor, vem esse cara, lá vem esse cara. Eu falo vem porque em Salvador fala vem esse cara. Lá vem esse cara. E aí, lógico que isso rememora a questão financeira, a questão técnica. Claro. E estamos sem o John Arias. Relação custo-benefício. Isso ainda vai ecoar muito, né, nas arquibancadas do Maracanã. O Rafael Pratos, que faz o F-Show comigo, um dia a gente tava discutindo o Soteldo, eu falei, mas ele subiu na bola, eu falei, aí o Santos caiu. E aí, tipo, ele tem uma coisa com o Soteldo, eu falei, calma, mas muitos santistas têm. Muitos, né? Muitos santistas têm. Porque é isso, é o cara que ele pode te entregar, assim como ele pode te tirar, né? Mais ou menos assim. Porque é esse cenário. Exato. Subiu na bola e depois... Ele sai do Grêmio, daquele empréstimo, ao Grêmio, com uma certa discussão, com uma certa dúvida se valeria ter ficado. Pelo que ele mostrou lá. Até eu acho que no Grêmio ele joga legalzinho. Eu também acho. Por isso que o Renato fez. Exatamente. Aquela visão. E ele desloca o Soteldo de lado também no Grêmio e aí dá essa impressão de que você tem um jogador que pode atuar nas duas pontas e te oferecer alternativas. Mas né? mesmo no Grêmio, muita ausência, né? Porque uma coisa que falta para o Soteldo também é a sequência. Não é um cara que você possa contar com ele. Porque ele foi a grande contratação para o Mundial e ele não podia jogar no Mundial. Tanto que o próprio Cuiabano, que voltou para o Botafogo, estava no Grêmio e fazia a função de ponta, muitas vezes, dobrando como lateral. Verdade. E o Zubeldia, eu falei de heranças, ele montou o time do Renato. Ele não faria nada de diferente. Né? Ele montou o time do Renato. Né? Ele colocou o Serna, o Canóbio, colocou por dentro... um jogador para articular para a bola chegar no Cano. Eu acho que foi a grande mudança, manteve a linha de defesa. Eu acho que ele não mexeu no time porque ele sabe que ele tem um bom ativo. Vamos lá, né? Eu acho que os jogos contra o Lanús é que tiraram um pouco o Fluminense do rumo, porque o Campeonato Brasileiro está administrando, né, o calendário, e o Renato cansado. Porque ele continuaria, pegou a diretoria de surpresa, ele estaria nesse jogo certamente. A diretoria não contava com isso mesmo, assim, né? O trabalho, ele passou por algumas situações, mas acho que o Renato conseguiu encontrar alternativas interessantes para o Fluminense.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 2-0 sobre o Botafogo. Agora deixa eu colocar aqui na classificação atualizada. Estamos tendo aí, o Bragantino está vencendo o Santos 1-0, estamos no segundo tempo. E teremos hoje ainda Corinthians e Flamengo, amanhã São Paulo e Ceará. Classificação atualizada, está ali o Fluminense na 8ª colocação, com 23 jogos. São 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. O time fez 30 gols, tomou 35. Está com saldo aí de -1 e um aproveitamento de 49%. O Fluminense tem 2 jogos a menos que o Botafogo, que está ali com 25. O Cruzeiro tem 25. O Fluminense vencendo esses 2 jogos a menos, vai a 40 pontos e entra de vez aí na briga pela Libertadores. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.